Maria da Graça caminhava com passos cansados pelas ruas estreitas do bairro. O sol daquele fim de tarde parecia mais pesado do que nunca, e a sacola plástica em sua mão quase rasgava com o pouco que havia dentro: arroz, feijão e 1 litro de leite. Atrás dela vinha o pequeno Gabriel, o caçula, segurando firme a barra do vestido da mãe. Ela olhou para ele e sorriu, tentando esconder a dor que carregava no peito. Vamos, meu amor, falta só mais um pouquinho. O menino andava descalço, e a poeira grudava nos pés. Na esquina, uma mulher passava com o carrinho cheio de compras, falando alto ao celular. Maria desviou o olhar com vergonha de ter tão pouco. Era como se o mundo inteiro soubesse que o dinheiro não dava, que o aluguel estava atrasado, que o gás ia acabar naquela noite. Chegando ao mercado, ela procurou o corredor das promoções. Pegou o arroz mais barato, o óleo quase no fim do estoque e algumas frutas passadas que o atendente deixava num canto com desconto. Gabriel apontou para uma prateleira colorida. Mãe, posso levar aquele chocolate? Maria respirou fundo. Olhou o preço: R$ 2,49. No bolso ela tinha apenas R$ 7,75. O troco exato para o pão e o leite. Abaixou-se e disse com carinho: hoje não, meu amor, mas eu prometo. Um dia você vai ter todos os chocolates que quiser. O menino assentiu em silêncio, mas seu olhar entristeceu. Maria sentiu o nó na garganta. Aquele era o tipo de promessa que uma mãe faz com fé, não com certeza. No caixa, contou as moedas devagar, uma por uma, enquanto a fila atrás começava a se impacientar. Ela tentou disfarçar o constrangimento, mas o atendente notou e disse com voz seca: faltam 50 centavos. Maria procurou na bolsa, revirou os bolsos do avental, mas não achou. Então, o menino tirou do bolso uma moedinha dourada. Eu achei no chão ontem, mãe. Pode usar. Maria quase chorou. Pagou o valor, e quando saíram, o sol já estava se pondo. No caminho de volta, ela olhou para o céu avermelhado e pensou: Deus, será que um dia tudo isso muda? Aquela noite, enquanto cozinhava o pouco que tinha, sentiu o coração apertado. Os filhos brincavam na sala, e ela observava em silêncio. As paredes descascadas e o teto com infiltração eram testemunhas do esforço diário, mas algo dentro dela, uma voz quase imperceptível, dizia: existe uma força maior esperando para ser despertada. Ela não sabia, mas aquela seria a última noite em que se sentiria completamente sem esperança. Porque algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a maneira como Maria da Graça via o mundo e a si mesma. Os dias continuavam difíceis para Maria da Graça. O gás tinha acabado, o aluguel estava atrasado e o frio daquele inverno parecia atravessar até os ossos. Mas o que mais doía era ver os filhos dormindo com fome e ainda assim sorrindo, dizendo: tá tudo bem, mãe. Certa noite, depois de colocá-los para dormir, ela sentou-se na beira da cama exausta. Pegou um caderno velho e começou a anotar as contas que não sabia como pagar. Foi quando ouviu um barulho vindo da janela. O vento soprava e um papel voou do chão. Era uma folha solta de uma revista antiga, rasgada, meio amassada. No topo estava escrito em letras grandes: O poder está dentro de você, Joseph Murphy. Maria ficou olhando aquelas palavras como quem vê um sinal. Por curiosidade, começou a ler os trechos que ainda estavam legíveis. Tudo o que você acredita com emoção, o seu subconsciente aceita como verdade. Você é o que pensa, sente e imagina continuamente. A vida de fora é apenas o reflexo do que você carrega dentro. Ela releu aquelas frases tantas vezes que parecia ouvir uma voz dentro dela dizendo cada uma. Era como se alguém sussurrasse em seu coração: você não está sozinha. Existe um poder dormindo em você, esperando para ser acordado. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir.
Em vez disso, começou a imaginar outra vida. Fechou os olhos e se viu morando em uma casa bonita, com os filhos correndo felizes, o cheiro de pão saindo do forno e uma mesa cheia de comida. Ela sentiu, pela primeira vez, que podia ver aquilo com clareza, e sem saber exatamente por quê, começou a repetir em pensamento: Deus age através da minha mente subconsciente. Tudo o que preciso já existe em mim. Nos dias seguintes, Maria da Graça começou uma pequena rotina. Ao acordar, antes mesmo de se levantar, colocava a mão sobre o coração e dizia em voz baixa: Hoje será um bom dia. A abundância me cerca. Eu sou guiada e protegida pela inteligência divina. Ela repetia essas frases enquanto lavava roupa, enquanto limpava a casa, enquanto cozinhava. Era como se estivesse reprogramando a própria alma. E algo curioso começou a acontecer. As pessoas começaram a tratá-la diferente. Um vizinho lhe ofereceu frutas do quintal. Uma amiga trouxe roupas usadas para os filhos. Maria começou a perceber que a vida respondia às suas novas crenças. Era como se o universo estivesse ecoando seus pensamentos. Ela lembrava de uma frase que leu naquela folha rasgada: Você atrai o que sente ser verdade. E foi ali que ela compreendeu. Não era magia. Era a mente se alinhando com a força que cria todas as coisas. Naquela noite, Maria ajoelhou ao lado da cama e, em vez de pedir, ela agradeceu. Agradeceu pelo que ainda não tinha, mas sabia que viria. Agradeceu pelos filhos, pela fé e até pelas lutas, que agora entendia serem o chamado para despertar. Pela primeira vez em muito tempo, Maria dormiu em paz, e o sonho que teve naquela noite mudaria tudo. Naquela noite, depois de agradecer com o coração leve, Maria da Graça adormeceu em um sono profundo, diferente de todos os outros. Parecia que o corpo descansava, mas a alma estava desperta. Em seu sonho, ela caminhava por um campo verde, com flores coloridas e o som suave de um riacho. O ar era leve e o céu brilhava em tons de dourado. Ela sentia uma paz que nunca havia sentido antes. Enquanto caminhava, viu uma mulher vestida de branco vindo em sua direção. O olhar dela era sereno, quase maternal. Parou diante de Maria e disse com voz suave, mas firme: Tudo o que você busca fora já vive dentro de você. Maria ficou em silêncio, sentindo as lágrimas descerem. A mulher tocou em seu peito bem sobre o coração e continuou: Você tem a chave. As portas da vida se abrem quando você sente com verdade o que deseja. O subconsciente é o jardim e o pensamento é a semente. Plante fé e colherá milagres. Maria quis perguntar quem ela era, mas a mulher sorriu e respondeu antes mesmo da pergunta sair: Eu sou a parte de você que nunca desistiu. De repente, uma luz intensa envolveu tudo. Maria sentiu o corpo leve, como se flutuasse, e antes de acordar, ouviu claramente uma última frase ecoando dentro dela: Acredite, e verá. Ela despertou com o coração acelerado, mas com uma sensação de presença, como se alguém ainda estivesse ali, sussurrando no ar. O sol entrava pela janela, dourando o chão simples da casa. Maria levantou-se devagar e olhou os filhos dormindo, sentindo que algo havia mudado. Naquele mesmo dia, recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Rosa, dona de uma rede de supermercados. Ela disse que precisava de alguém de confiança para gerenciar um de seus supermercados, e uma amiga havia indicado o nome de Maria. O coração dela disparou. Aceitou na hora. Nos dias seguintes, tudo começou a fluir de forma quase mágica. Maria levava os filhos à escola, trabalhava com alegria e à noite, antes de dormir, repetia: Meu subconsciente é o poder de Deus agindo em mim. Tudo o que é meu por direito divino se manifesta agora.
Ela começou a perceber pequenas sincronicidades. Uma nota de dinheiro encontrada no chão, uma pessoa oferecendo ajuda sem motivo aparente e, principalmente, uma paz constante que antes parecia impossível. Maria da Graça, que antes se via como uma mulher cansada e sem sorte, agora caminhava erguida, com brilho nos olhos. Ela entendeu que não era o mundo que precisava mudar, e sim a forma como acreditava nele. O sonho daquela noite nunca saiu da memória, e sempre que a dúvida tentava voltar, ela fechava os olhos, respirava fundo e repetia: "A parte de mim que nunca desistiu está viva." E assim, pouco a pouco, a fé começou a se tornar matéria. Os meses passaram, e Maria da Graça já não era mais a mesma mulher que chorava no mercado pedindo forças para continuar. O semblante cansado deu lugar a um brilho nos olhos que ninguém conseguia explicar. Ainda vivia na mesma casa simples, mas algo dentro dela havia se transformado completamente. Curiosamente, o mundo ao redor começou a refletir essa mudança. Tudo começou com pequenas coisas. O dinheiro que antes nunca dava, agora parecia render. E pela primeira vez, Maria sentiu o prazer de abrir a geladeira e ver fartura. Mas o que mais a surpreendia era a paz interior. Todos os dias, antes de sair de casa, ela se sentava por alguns minutos, fechava os olhos e repetia as afirmações que vinham do fundo da alma. "Tudo está sempre dando certo para mim. Eu sou guiada pela inteligência divina. Meu subconsciente sabe o caminho da prosperidade." Ela aprendeu a não lutar contra a vida, mas a criar junto com ela. Começou a agradecer antes de receber. Abençoava cada moeda, cada refeição, cada oportunidade. Foi então que algo maior começou a acontecer. Pessoas do bairro começaram a notar a diferença. Uma amiga próxima, Dona Joana, perguntou um dia: "Maria, o que você está fazendo? Eu nunca te vi tão leve, tão feliz." Maria sorriu e respondeu com serenidade: "Eu aprendi a conversar com a minha mente, Joana. Tudo começa dentro." Mulheres que se inspiravam em Maria começaram a abrir pequenos negócios, a acreditar mais em si mesmas, a sorrir novamente. E numa manhã, enquanto via seus filhos saindo para a escola com roupas novas e olhos cheios de esperança, Maria chorou, mas dessa vez de emoção. Ela entendeu que não havia apenas mudado a própria história, havia despertado o poder do subconsciente em tantas outras pessoas. Olhou para o céu e murmurou com gratidão: "Obrigada, meu Deus. Agora eu sei, eu sempre tive tudo aqui dentro." Aquela manhã era diferente. Maria da Graça acordou antes do sol, com o coração leve e um sentimento de gratidão pulsando em cada célula do corpo. O cheiro do café fresco se misturava ao canto dos passarinhos, e o mundo parecia sorrir para ela. Sobre a mesa, repousava algo simples, mas simbólico: um celular novo, comprado com o dinheiro do primeiro mês em seu novo emprego. Não era o mais caro, mas era o suficiente para abrir um novo caminho. "Agora eu vou começar o meu negócio", disse para si mesma, com aquele brilho firme nos olhos que só quem despertou o poder do subconsciente conhece. Ela começou devagar, conciliando com seu trabalho no supermercado. Tirava fotos simples dos produtos que fazia com as próprias mãos: sabonetes artesanais, velas aromáticas e arranjos de flores secas. Postava com amor, escrevendo legendas cheias de fé e intenção. Cada texto era mais do que uma venda, era uma oração disfarçada, e algo mágico começou a acontecer. As pessoas sentiam a energia de Maria através da tela. Compravam, elogiavam, compartilhavam. Logo, as encomendas começaram a crescer, e o pequeno espaço na cozinha já não era suficiente. Em pouco tempo, ela transformou um quarto da casa em ateliê, e os filhos a ajudavam com alegria. Maria ria, dançava enquanto embalava os pedidos e agradecia em cada remessa enviada. "Obrigada, universo. Obrigada, minha mente."
E, mais uma vez, o que estava dentro se refletiu fora. Os lucros aumentaram e ela começou a investir. Fez cursos online, aprendeu sobre marketing digital, abriu uma loja virtual e até criou uma marca com o próprio nome, Graça Essencial, porque ela dizia que a graça estava dentro de cada um. Com o tempo vieram os frutos visíveis da abundância. Um carro novo, uma casa maior, uma vida confortável, com fartura e paz. Mas o mais lindo é que Maria nunca perdeu a essência. Ela continuava acordando cedo, meditando, afirmando suas palavras de poder e ensinando outras mulheres a acreditarem em si mesmas. Hoje Maria da Graça é uma mulher próspera, dona do próprio tempo, inspiradora de milhares de pessoas. Mas quando olha para trás, ela ainda se lembra daquele dia no mercado com Gabriel e percebe que foi ali, naquele instante de dor, que a semente da transformação foi plantada. Porque o poder do subconsciente não está fora. Ele mora no coração de quem acredita. Se você chegou até aqui, respire fundo, porque nada é por acaso. Essa história não foi apenas sobre Maria da Graça, foi sobre você, sobre todas as vezes em que o mundo tentou te fazer desistir. E mesmo assim, o seu coração sussurrou: continua, porque algo maior está vindo. A vida sempre encontra um jeito de te lembrar do seu poder. O mesmo poder que transformou a vida de Maria está agora pulsando dentro de você. Seu subconsciente está ouvindo cada palavra, absorvendo cada emoção e preparando o terreno para o seu próprio milagre. Então, feche os olhos por um instante e diga para si: eu também posso, eu também mereço, eu também vou conseguir. Agradeça por tudo o que já viveu. Agradeça até pelo que ainda não chegou, porque o universo está conspirando a seu favor neste exato momento. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário contando o que você sentiu, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal, para que mais histórias como essa encontrem quem está pronto para despertar. E lembre-se, você não encontrou esse vídeo por acaso. Essa mensagem foi escolhida para você no tempo perfeito, no momento exato, para reacender a fé que já existia dentro do seu coração. Gratidão profunda por ter assistido até aqui. Que a luz divina te guie e que o poder do seu subconsciente te leve muito mais longe do que você sonhou.